Trabalhar no turno da noite em um hospital nunca foi um problema para mim. Pelo contrário, eu sempre gostei da tranquilidade dos corredores vazios, do silêncio interrompido apenas pelo apito distante das máquinas monitorando os pacientes. Mas naquela noite, algo estava errado. O monitor cardíaco do leito 23 começou a apitar. Um som contínuo e cortante indicando que os batimentos do paciente tinham cessado. Peguei prontamente o prontuário. Senhor Miguel Albuquerque, 76 anos. Insuficiência respiratória grave. Ele estava ali há semanas, lutando para sobreviver. Mas quando entrei no quarto para verificar o que havia acontecido, meus olhos não conseguiram acreditar no que vi. A cama estava vazia. O paciente não estava lá. Um calafrio percorreu minha espinha. O monitor ainda registrava uma linha reta, como se alguém estivesse deitado ali, mas não havia ninguém. Nenhuma presença, nenhum sinal de movimentação. Apenas os lençóis levemente amassados, como se alguém tivesse acabado de se levantar e saído. Foi quando a porta do quarto se fechou sozinha, com um estrondo. Tem alguém aqui? Minha voz soou baixa, quase trêmula. Nenhuma resposta. Apenas o som distante de passos. No teto. O Hospital São Vicente era uma construção antiga, com corredores longos e janelas altas, que deixavam a luz fria dos postes invadir as enfermarias durante a madrugada. Eu sempre senti que aquele lugar tinha algo estranho, uma atmosfera pesada, como se as paredes guardassem segredos que ninguém deveria descobrir. Eu trabalhava ali há quase 5 anos como técnico de enfermagem. O plantão noturno era solitário, mas eu preferia assim. Menos barulho, menos olhares cansados de médicos apressados. Apenas eu, as enfermeiras de plantão e os pacientes adormecidos. Mas o leito 23 sempre me causou desconforto. Ele ficava no final do corredor, perto da janela que dava para o pátio. Muitos pacientes haviam passado por aquele leito, mas quase nenhum saía vivo. E o mais estranho era o que acontecia depois que eles partiam. Sussurros, movimentos no quarto vazio, som de respiração, mesmo quando não havia ninguém. Os mais antigos do hospital diziam que o leito 23 estava amaldiçoado. Algo sobre um paciente que morreu ali há muitos anos e nunca foi embora. Eu nunca levei essas histórias a sério. Até esta noite. Agora, olhando para aquele monitor cardíaco apitando, registrando uma presença invisível na cama, eu sabia que alguma coisa estava terrivelmente errada. Meu coração batia forte enquanto eu encarava a cama vazia. O monitor ainda mostrava uma linha reta, como se alguém estivesse ali, mas não havia ninguém. O ar do quarto estava gelado, diferente do restante do hospital. Uma sensação sufocante tomou conta de mim, como se algo invisível estivesse observando cada movimento meu. Com a lanterna do celular, iluminei os cantos do quarto, procurando qualquer explicação lógica. Nada. O banheiro estava vazio. O armário ao lado da cama também. Mas então algo chamou minha atenção. As pegadas. Marcas de pés descalços, úmidas, como se alguém tivesse acabado de sair da cama e caminhado pelo chão frio. Elas seguiam até a porta e depois desapareciam. Engoli em seco e me virei para sair dali o mais rápido possível, mas um barulho me congelou no lugar. Um sussurro fraco vindo de trás de mim. Socorro! Meu corpo ficou rígido. Virei devagar e vi algo que fez meu sangue gelar. A tela do monitor piscava descontroladamente e nos lençóis brancos da cama, uma marca funda apareceu como se um corpo invisível estivesse deitado ali novamente. O ar ficou mais pesado e um cheiro estranho, algo parecido com terra molhada, começou a se espalhar pelo quarto. Então, a porta do banheiro se abriu sozinha com um rangido lento e perturbador. Eu estava prestes a correr, mas antes que pudesse me mexer, ouvi passos, vindo do teto. Meus pulmões pareciam incapazes de puxar ar. Eu queria correr, mas meu corpo estava paralisado. O som dos passos no teto continuava, lentos e arrastados, como se algo estivesse se movendo logo acima de mim. Então,
Ouvi novamente. Socorro! Ele está aqui. A voz veio do banheiro. Senti um arrepio subir por minha espinha. Se o paciente do leito 23 havia desaparecido, quem estava me chamando? Com mãos trêmulas, segurei a maçaneta da porta do banheiro. Meu instinto gritava para que eu não abrisse, mas algo dentro de mim precisava ver. Respirei fundo e empurrei a porta. A luz piscou freneticamente. O espelho estava embaçado, coberto por uma névoa espessa, e a pia gotejava um líquido escuro, que eu queria acreditar ser água suja. Foi quando vi o reflexo. Atrás de mim, no espelho, uma figura alta e magra se erguia. Seu rosto era um borrão de sombras, mas os olhos eram completamente brancos. A coisa me encarava, imóvel, como se esperasse algo. Meu coração disparou quando a lâmpada piscou uma última vez e apagou de vez. O quarto mergulhou na escuridão total. Então, algo tocou meu ombro. O terror me dominou. Me virei num movimento brusco, pronto para fugir, mas não havia nada ali. Nada, exceto a cama do leito 23, agora ocupada novamente. O monitor cardíaco voltou a bipar, e nos lençóis brancos, um corpo magro e enrugado repousava. Era o Sr. Miguel, mas ele já estava morto. Seus olhos abriram lentamente, revelando o mesmo branco vazio que eu havia visto no espelho. Sua boca se moveu, e a voz que saiu não era a dele. Você tomou o meu lugar. A porta do quarto bateu com um estrondo. Meus pulmões ardiam. Eu queria gritar, correr, mas meu corpo não obedecia. O Sr. Miguel se levantou da cama, os olhos brancos fixos em mim. Sua boca se abriu devagar, e sua voz saiu como um sussurro frio. Você tomou o meu lugar. A sala começou a girar. As luzes piscavam, e as paredes pareciam se fechar ao meu redor. Algo me puxou para trás. A última coisa que vi foi a figura de Miguel se desfazendo em sombras, e então o chão desapareceu sob meus pés. Acordei com um sobressalto, o corpo encharcado de suor. Minha respiração estava acelerada, o coração martelando dentro do peito. Olhei ao redor. Meu quarto, minha cama. O relógio no criado mudo marcava 3h23 da manhã. Passei as mãos pelo rosto, tentando recuperar o fôlego. Um sonho. Tudo aquilo não passava de um sonho terrível. Levantei-me para beber água, ainda sentindo a estranha sensação de que algo não estava certo. O que tinha sido aquele sonho? Ou melhor, aquele pesadelo? Não sei, só sei que nunca mais quero ter esse tipo de pesadelo novamente. A luz do corredor piscava intermitentemente, criando sombras que pareciam se mover de forma estranha. Eu estava sozinho, no turno da noite, em um hospital que nunca dormia. As paredes, gastas pelo tempo e pelos gritos de pacientes e médicos, pareciam respirar junto com a estrutura que se retorcia em agonia. Mas o que mais me incomodava não eram as sombras. Era o som de passos, distantes, vindo do outro lado do hospital, onde não havia ninguém. Eu sabia que o hospital estava vazio naquela hora da noite. Todos os pacientes haviam sido transferidos para a ala nova, e os funcionários eram poucos. No entanto, aquele som, cada vez mais alto, não podia ser ignorado. O mais estranho era que a cada passo, a luz que piscava começava a acender e apagar no ritmo daquele som. Eu, um simples enfermeiro novato, nunca imaginei que aquela noite se tornaria um pesadelo vivo. O som vinha em minha direção, e não havia como me esconder. Era uma noite fria, e o hospital estava em silêncio, exceto pelos sons que começavam a emergir do fundo dos corredores desolados. O lugar era antigo, construído nos anos 50, com seus tetos altos e paredes de azulejos brancos que já estavam se descascando. Cada sala tinha um cheiro único, uma mistura de antisséptico e algo mais. Algo que me fazia arrepiar. Como enfermeiro em início de carreira, eu havia sido designado para o turno da noite, sem imaginar que essa seria uma das piores decisões que eu tomaria. Meu nome é Lucas,
e eu trabalhava como auxiliar em um hospital que, aparentemente, estava sempre tranquilo à noite. O que não sabia, até aquele momento, era que algo muito mais sinistro se escondia atrás das paredes frias e dos corredores sombrios. No hospital, todos pareciam agir como se nada estivesse fora do comum. Mas à medida que a noite avançava, a sensação de desconforto se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Algo não estava certo. Ao entrar na ala mais antiga do hospital, um lugar raramente utilizado, onde a iluminação era fraca e as portas rangiam com o vento, comecei a perceber pequenos detalhes que não combinavam. Portas entreabertas, ruídos inexplicáveis e até mesmo a sensação de ser observado. Mas o mais estranho de tudo foi quando ouvi, pela primeira vez, o choro abafado que vinha de uma das salas fechadas. E ao olhar para o quadro na parede, percebi que o nome da sala não correspondia a nenhum paciente registrado. Aquele lugar estava diferente. Eu estava começando a me acostumar com a estranha sensação de inquietação que tomava conta de mim. Cada passo que dava parecia mais pesado, e o silêncio, que antes parecia calmante, agora me perseguia como um predador. O som dos meus próprios passos ecoava pelos corredores, fazendo com que a sensação de estar sendo observado se intensificasse. A sala onde o choro abafado vinha parecia estar à minha direita, escondida atrás de uma porta que, curiosamente, não tinha nenhum número ou nome visível. Apenas uma simples porta de madeira velha que rangia como se estivesse gemendo ao abrir. Meu coração acelerou enquanto me aproximava. O ar estava pesado, carregado de um cheiro adocicado de algo que não conseguia identificar. Eu hesitei, a mão tremendo ao segurar a maçaneta. A porta cedeu com um estalo e o som do choro, que antes estava distante, agora ficou mais claro, mais desesperado. Mas quando entrei, não vi ninguém. A sala estava vazia, exceto por uma cadeira velha no canto, uma janela suja e as paredes cobertas por manchas que pareciam ter sido deixadas por anos de umidade. O som continuava, mas agora parecia mais próximo, como se estivesse vindo do próprio ar, da própria sala. Meus olhos se fixaram em algo na parede oposta, um espelho, mas o reflexo não estava correto. No espelho vi algo que não deveria estar ali. A imagem refletida de um homem, de costas. Estava imóvel, de pé, olhando fixamente para mim. Mas eu sabia que não havia ninguém atrás de mim. O medo tomou conta de mim, e um calafrio percorreu minha espinha. Olhei mais uma vez e a figura se moveu ligeiramente, se aproximando da superfície do espelho. A imagem ficou distorcida, como se estivesse se derretendo. Antes que pudesse reagir, um grito cortou o ar, vindo de dentro da sala, direto em meus ouvidos. Era um grito de dor, de pavor. Eu precisava sair, precisava correr, mas minhas pernas não respondiam. A porta se fechou sozinha, com um estrondo que me fez pular. Quando consegui finalmente mover-me, corri pelos corredores escuros, mas os passos começaram a me seguir, cada vez mais perto. Eu sabia que não estava sozinho, eu estava em pânico. Cada respiração me parecia mais difícil, o ar pesando como se estivesse sendo sugado por uma força invisível. A cada passo que eu dava pelos corredores escuros, o som de passos ecoava atrás de mim, cada vez mais próximo. Tentava olhar para trás, mas não havia ninguém, apenas o vazio sombrio daquele hospital antigo. Mas o som persistia. E então, o chão debaixo de mim estremeceu, como se o hospital estivesse, de alguma forma, vivo, se contorcendo sob minha pele. Passei por várias salas vazias, mas havia algo nas paredes, nas portas, que me fazia hesitar. Cada janela que passei parecia emanar uma luz estranha, como se algo estivesse tentando se manifestar ali. As sombras estavam mais longas, mais densas, e cada uma parecia se mover por vontade própria, como se me observassem, esperando. Foi então que, ao olhar para um espelho quebrado na parede de uma das salas, vi algo refletido que não estava ali. Um homem de costas, de cabelo escuro e uma expressão congelada, pálida como um cadáver, me observava fixamente, como se já soubesse o que ia acontecer. Eu gritei, mas o som foi engolido pela escuridão.
Quando olhei novamente, o homem no espelho já estava mais perto, agora de frente para mim, com o olhar vazio e os olhos escurecendo como se estivessem afundando em um abismo. Eu queria sair dali, correr para longe, mas os meus pés estavam colados ao chão, como se o próprio hospital estivesse me aprisionando. Nesse momento, a voz fria, rouca, sussurrou de trás de mim, quase como se saísse das paredes. Não adianta, você nunca vai sair. Aqui todos somos parte do mesmo. Todo mundo já passou por isso. O ar ficou ainda mais denso. Eu olhei para os lados, tentando encontrar uma saída, mas as portas estavam trancadas. E foi então que percebi. A cada tentativa de fugir, o corredor parecia se estender infinitamente. Eu não estava mais no hospital. Estava em outro lugar. Um lugar distorcido. Um reflexo de algo que antes parecia real, mas agora estava se desintegrando. A sombra do homem se aproximou ainda mais. Seus passos ressoando nas minhas orelhas, até que finalmente ele parou ao meu lado. Sua presença gelada me congelando por dentro. Quando olhei para ele, seus lábios se abriram e disse com um sorriso grotesco: "Eu fui o primeiro, e agora você será o último." Eu mal conseguia processar o que estava acontecendo. O ambiente ao meu redor parecia desmoronar. O homem, ou o que restava dele, agora estava de frente para mim, com um sorriso grotesco, os dentes podres se exibindo de forma macabra. Eu estava em choque, paralisado, mas uma sensação de urgência me tomou. Algo me dizia que eu ainda tinha uma chance de escapar, de sair daquele pesadelo vivo. Então, sem pensar, corri. Corri por aquele corredor, sem saber para onde, só tentando fugir daquelas sombras que pareciam me engolir. As paredes se estendiam à minha volta, os corredores se transformando em um labirinto sem fim. Mas uma luz piscante no final do corredor me chamou a atenção. Uma saída? Uma esperança? Eu me aproximei com a adrenalina correndo nas minhas veias. No momento em que coloquei a mão na maçaneta, ouvi o som de passos apressados atrás de mim. Olhei por cima do ombro e vi o homem, ou melhor, a criatura, correndo em minha direção, seus passos ressoando como um eco macabro. Quando virei a maçaneta, ela cedeu, mas antes que eu pudesse sair, algo me puxou para trás. Uma força invisível, como se o próprio hospital estivesse me retendo, me impedindo de escapar. Eu gritei, mas a minha voz soava abafada. Uma dor aguda percorreu minha espinha e eu caí de joelhos. A luz da porta se apagou e tudo ficou escuro novamente. Uma risada baixa, vindo das profundezas daquele lugar, me congelou. Era uma risada familiar, como se estivesse ouvindo um eco do passado. E foi então que entendi. O hospital não estava tentando me prender. Ele estava me fazendo uma parte dele. A cada tentativa de fuga, o hospital mudava, distorcia, se adaptava, como se fosse vivo, e eu, mais uma peça desse pesadelo interminável. Eu não era o primeiro a tentar escapar, e com certeza não seria o último. Aquelas paredes haviam engolido tantas almas quanto a minha, e agora eu estava condenado a ser apenas mais uma sombra perdida entre os corredores, até que consegui finalmente sair. Pedi as contas no dia seguinte e nunca mais retornei naquele lugar macabro e sombrio.